Eu gravei um outro áudio, cara, e eu achei que ele ficou meio ruim, porque no primeiro áudio eu falei demais, e no segundo áudio eu falei de menos. Tentei complicar um negócio que não era pra ter complicado. Então, o negócio é o seguinte, cara. Basicamente o que eu queria falar é que eu consegui enxergar três tipos de coringamento, cara. O coringamento social, o coringamento político e o coringamento devido mulher. E o maior coringamento que tem hoje em dia, dentro dos homens, é o coringamento por mulher, cara. Porque a maioria, velho, vamos ser sinceros aqui, a maioria do sonho dos caras é achar uma honradinha pra ele. E quando ele vê que isso não é possível no mundo de hoje, ele dá uma leve coringada também, cara. E se ele for aprofundando mais nisso daí, ele vai, cara, entrar num abismo que é meio difícil de sair. Agora, o coringamento político, cara, eu acho que pega muito cara também, porque os caras, eles vivem pra trabalhar, vivem pra pagar imposto, e quando eles descobrem que os governantes dele não estão nem aí pra ele, ele começa a dar meio que uma enlouquecida também, cara. Porque ele pensa, cara, eu tô trabalhando pra quê? Pra ficar pagando imposto pro governo e pros caras ficar me roubando. E ainda quando eu chego em casa, tem chance de algum filho da puta chegar e me roubar também. Ou seja, é uma selva, cara. O Bostil é uma selva. E chega nesse negócio político, cara, uma coisa que dá pra ver bem esse negócio de coringamento político foi com a reeleição do Molusco, que era um cara que tava literalmente preso, tá ligado? Foda-se. E eu vejo que a maioria das pessoas que eram a favor de botar ele na cadeia votaram nele de novo. Então não faz sentido nenhum, cara. Pro cara que é, é bolso, isso não faz sentido, mas pro cara que tá de fora, igual eu, é um motivo pra você dar uma leve coringada, cara. Porque, bicho, é literalmente você vê que as pessoas, elas estão perdidas, cara. E que isso não tem conserto mais. E por isso não ter conserto mais, você acaba se enlouquecendo com isso. E no meu caso mesmo, a visão política que eu tenho, ela, cara, hoje em dia, esquece, bicho, nunca mais vai voltar o que eu queria que voltasse. Então, cara, pra mim que tem um padrão de cultura diferente, vamos dizer assim, não tô querendo dizer que eu sou o bom da boca, não, mas tô querendo dizer que eu fui educado, de modo diferente das outras pessoas. E pra mim também que tem uma visão fora do padrão, cara, eu não consigo ver sentido nisso. E sinceramente, o coringamento político foi uma coisa que me pegou por muito tempo, cara. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era esquerdola, depois eu passei pra ser conserva cookie e depois de conserva cookie eu passei de para ancapistão. E depois do ancapistão todo mundo sabe o que acontece, né? Mas enfim, quando eu era esquerdola, cara, eu não tinha noção nenhuma de como funcionava o jogo, vamos dizer assim. Quando eu passei pra ser conserva cookie foi muito por causa do Nando Moura, por causa desses caras que faziam vídeo na época, ClickTime, esses malucos assim. Hoje eu vejo que os caras são muito cringe, mas na época eles me ajudaram, eles me deram uma informações que eram válidas. E chegou no Olavão, cara. O Olavão foi o que mais me deu informação e ele que mais me, sei lá, me botou pra frente nesse ramo de estudo. E, cara, depois disso, eu comecei a aprender com pessoas normais. São o tiozinho da esquina. E foi esse cara que me redpilou, cara, por incrível que pareça. Porque os primeiros canais de redpill aqui do YouTube, ou do. ou fórum, essas porra assim, é literalmente os tiozão da esquina, cara. Às vezes o cara que tá no seu trampo, trampando com você,
é esse cara que tá fazendo esse tipo de conteúdo e você não sabe. É muito louco isso, cara. Mas foi esse tipo de cara que me deu uma red pilada. E eu vou falar sério, cara. Quando você entra nesse quesito, você começa a parar pra pensar. Beleza, cara. Tem solução? Não, não tem. E ninguém esconde isso mais, sabe? E aí você chega e se faz uma pergunta, cara. Beleza, o que que eu posso fazer então? Ou eu me mato, ou eu sigo a vida do jeito que tá. Aí você entra numa Black Pill, cara. Sinistro, né, cara? Mas enfim, o cara que dá esse coringamento, ele já chegou no nível da Black Pill já. Ele já passou por coisa suficiente na vida dele pra entender que o que tá lá atrás não tem mais volta. O que tá no passado está no passado. E acabou, entendeu? Agora é só literalmente ficar de pé entre as ruínas. E tem o último tipo de colingamento que é devido mulher, que é o mais comum, né? E. Não, de colingamento de mulher eu já falei? Não, não sei. Acho que. Ah, acho que eu já falei sim. Enfim. E tem o coringamento da sociedade em si, cara. Que esse aí é pros caras que não conseguem mais se encaixar nela, sabe? E creio eu que pode entrar também no âmbito político estatal, porque as coisas que acontecem hoje foram pensadas por outras pessoas há muito tempo atrás e estão sendo usadas por pessoas de poder para destruir tudo aquilo que a gente acredita. E eu creio que isso, cara, seja um dos motivos para você dar uma coringada. Questão de mulher, bicho. Eu não sei se eu falei disso, mas se for, vou falar de novo. É que você, cara, você começa a ver que a sua honradinha não vai existir mais. E é só isso. Você coringa por causa disso. Não tem muito segredo. Com base em mulher é só isso. Enfim, a última pergunta que eu tenho pra fazer é: será que estamos todos nós homens coringando aos poucos? Porque parece que por mais que a gente corra, pra qualquer lado que a gente corra, a gente é encurralado. Não tá tendo como fugir. Cada vez mais a gente tá sendo fechado e fechado e fechado. Até que vai chegar uma hora que a gente vai ser espremido, cara. A gente vai ser esmagado. Então, a dica que eu dou, cara, é. Eu tinha falado no outro vídeo das White Pill, e isso é pra os caras que não vão conseguir tancar. Eu me incluo nisso. Então, cara, você vai tomando várias White Pills, sabe? Você vai tentando ver o lado bom das coisas. E eu acho que isso te dá uma motivação pra viver. Porque se você for um cara igual eu, que já tem um. Como é que eu vou falar? Uma tendência a ficar completamente das ideias e simplesmente a cair em droga e fazer um monte de merda. Cara, eu creio que tomar um pouco de White Pill seria, assim, o recomendável pra esse tipo de cara. Porque se a gente não tomar essas White Pills diárias, a única coisa que vai sobrar vai ser o completo desespero, cara. E o completo desespero não é tancável para a maioria dos homens, inclusive pra mim, entendeu? E foi isso que eu quis dizer, cara. Foi até rápido, pra falar a verdade. Isso foi só um. Era só umas coisas que eu tava pensando enquanto eu tava vindo embora do trabalho. Enfim, no próximo vídeo eu tô querendo fazer uma coisa mais legal. E eu tô querendo colocar, ler aqui na verdade, o Manual do Epiteto. Que é uma coisa que tava me ajudando bastante. E eu falando sobre essas coisas, refletindo em cima das reflexões dele, eu acho que vai ser melhor pra eu gravar. Então, se vocês quiserem também, aí vocês se juntem a mim nessa jornada aí do diário. Diário surrado.